E recentemente, galera, o Mengão atropelou o Botafogo e foi campeão. Mas algo que realmente chamou a atenção foi a saída do Alcaraz do Flamengo. Uma saída repentina que gerou bastante comentário na mídia esportiva. E após o Flamengo ser campeão aí durante uma coletiva, o Felipe Luiz resolveu falar a respeito do assunto. Ele soltou o verbo sem papas na língua e mandou a real. E nós iremos ver com todos os detalhes tudo que ele disse agora. Mas antes, deixe o gostei aqui no vídeo e se inscreva em nosso canal. Assim, você não perde nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Vamos ver aí o desabafo fortíssimo do Felipe Luiz após o Flamengo ser campeão em cima do Botafogo. Sobre o Alcaraz, e aí eu permita-me estender bastante nesse assunto, porque eu li bastante ontem sobre isso, chegaram muitas coisas até mim, e já vou falar do Alcaraz, mas também já coloco outros jogadores que também acabaram saindo, como o caso do Fabrício Bruno, ou mesmo o Davi e o Carlinhos e todos eles, né? Então, também coloco o Lohan no meio, que também eu sou muito questionado por ele. Primeiro, para começar, dizer como eu trabalho. Eu olho, me fixo nos pequenos detalhes, em tudo, exatamente tudo o que o jogador me apresenta durante o dia dele, quando ele está trabalhando comigo. Já seja, se ele chega no horário, se ele se esforça no aquecimento, se ele é líder, ou se ele é um líder silencioso, se ele brinca no treino, se ele leva a sério, se ele presta atenção no vídeo. Absolutamente tudo. Se ele se interessa pela fase ofensiva, pela fase defensiva, se ele quer aprender, se ele tem vontade, se ele tem ambição, com quem ele se dá bem, com quem ele não se dá tão bem, com quem são as relações, eu olho absolutamente tudo, de todos eles. E por que eu falo isso? Porque quando eu falei com o Boto, e a minha relação com o Boto é uma coisa espetacular, porque ele entende perfeitamente o que eu sinto como treinador, porque ele já foi treinador, e nós temos uma sintonia muito grande. Então, quando a gente se conheceu, dia 23 de dezembro, lá em Portugal, a gente falou de todos os jogadores, todos eles, todos. Falamos do Lohan, do Davi, do Fabrício, do Arrascaeta, do Gerson, de todos eles. E eu falei quais que estavam bem, quais que não estavam tão bem, e também expus a ele a minha preocupação em relação ao Alcaraz. Porque o Alcaraz foi uma contratação muito cara. E é meu dever como treinador tirar o melhor rendimento dele. É o meu dever como treinador tirar o melhor rendimento do Lohan e o melhor rendimento do Arrascaeta e de todos eles. Ok, por que eu digo isso? Porque nós podemos falar do Alcaraz do mesmo jeito que falo do Plata. Quando eu cheguei aqui, os dois estavam no banco de reservas. E cada vez que o Plata ia para jogar, já seja na ponta direita, no ataque, na meia, na ponta esquerda, ele potencializava o time, ele melhorava o time. E o Alcaraz não estava tão bem, e eu falava com ele. E ele falava, não, eu sei que eu não estou bem, eu vou melhorar, isso é uma coisa minha. E da mesma forma que eu falo com outros jogadores. E o Plata, cada vez que ele entrava no jogo, ele melhorava. Chega um momento que o Plata, ele arromba a porta do treinador. Ele fala assim, eu vou jogar nesse time aqui. Então não é o modelo de jogo, o jogador pro modelo de jogo. O treinador tem que fazer o modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Que eu olho o momento. E se o jogador não fala no campo, não dá. Eu não nada de graça para ninguém, nada, jamais. Tem que mostrar que ele está no nível para jogar. Como mostrou Michael, que também estava no banco. Como mostrou Everton Araújo, que era o quarto volante, improvisei antes de colocar ele, e ele falou no campo. E o Everton Araújo, o primeiro momento que ele chegou aqui, para mim, ele não se adaptava no meu modelo. E ele é fundamental para mim hoje. Então o jogador, ele fala no campo, ele compra, e eu vou adaptando o time em função das características dos jogadores que eu tenho. A filosofia não muda. Time pressionante, time que é impositivo, que quer dominar o jogo, tudo isso. Então agora eu já finalizo com... O Alcaraz me chamou na sexta-feira para conversar, pediu, posso falar contigo antes do jogo? Não, quando foi o jogo? Quinta-feira. Ele me chamou de manhã, quinta-feira, e me falou, Felipe, eu quero conversar contigo, eu tenho uma oferta do Everton e queria saber a tua opinião. Você conta comigo ou você não conta comigo? E eu fui muito sincero com ele, eu falei, você, nesse momento, você está atrás dos que estão na tua posição.
que você pode disputar por posição com o Arrascaeta, mas tem o Gerson que joga aí, você pode disputar de volante, tem 4 volantes. Você está atrás hoje de todos eles. É questão sua querer lutar e brigar por um lugar no time. E ele falou, ok, eu aceito isso, eu sei que eu não estou bem, eu sei que sou eu, e eu vou brigar pelo meu lugar no time. Falei o que eu achava que ele precisava melhorar, os aspectos, uma conversa muito sincera. E ele falou, ok, vou tentar, hoje eu tenho uma oportunidade para demonstrar. Jogou bem e fez o gol. E no outro dia, ele decidiu sair. E eu fico triste, porque eu sinto que é um fracasso meu, o Alcaraz ter saído, o Alcaraz não ter dado certo na minha mão. Mas é verdade que pelo investimento que foi feito, era uma preocupação que eu tinha. Eu falei pro Boto, eu estou preocupado com ele, porque é um investimento muito alto, e eu não estou tirando o melhor rendimento desse jogador. Então a conversa foi muito franca, e ele decidiu partir pro Everton, e acredito que ele possa ser feliz. Mandei uma mensagem para ele me respondeu, e adoro o Alcaraz. Por que ele sempre teve minutos? Porque isso é outra coisa. Foi um dos jogadores que mais teve minutos entrando no segundo tempo ou jogando desde o ano passado até esse ano. Por quê? Porque ele é daquele tipo de jogador que não desiste, que quer aprender, que tenta e luta e se esforça, e quando a coisa está dando errado ele corre. Então eu insisti nele até o final. Nem todo mundo vai dar certo, e o futebol é assim, são ciclos, e espero que ele seja muito feliz, porque eu adoro esse moleque, adoro. E outro que também soltou o verbo, galera, e falou a respeito dessa saída foi o Mauro César. Se liga aí no que foi que ele disse. É bom colocar. E um detalhe que eu queria falar, ontem tem muita gente que não entendeu. O Filipe Luiz simplesmente confirmou a informação que eu trouxe do blog no sábado. Ele conversa com o Alcaraz e o cara resolve ir embora. Exatamente o que ele falou foi o que eu escrevi. Sim. A mesma coisa. Ele não queria sair, e quando ele fala, olha, você está atrás de muita gente, tradução, amigo, você vai jogar pouco, você não vai jogar muito. Ele conversou com o empresário dele, o empresário nem sabia da negociação, Flamengo e Everton direto, e acho que a negociação não foi boa, por quê? Já expliquei, vou reforçar. O Everton, temporada passada, perdeu 8 pontos por conta de fair play financeiro. Lá tem fair play financeiro, 8 pontos. Mesmo assim, não foi rebaixado. Mudou de dono, o dono atual, o mesmo dono da Roma, e eles estão com preocupações em não ferir o fair play financeiro para não cair. Por isso, não compraram o jogador. O meia deles, chamado Mangala, está machucado, lesão de ligamento cruzado, só joga na próxima temporada. Precisam loucamente de um outro meio-campista. Vieram atrás do Alcaraz, que já tinha passado pela Inglaterra, né? E se o Flamengo estica a corda, muito provavelmente conseguiria uma proposta melhor, porque o Flamengo se submeteu ao que o Everton pode fazer, que é não comprar o jogador agora para não correr risco no fair play financeiro, então pegou emprestado com compromisso de compra. E a pergunta que eu fiz ontem, e me foi respondida pelo departamento de futebol, não vou dizer a fonte, mas a fonte é grande, né? Respondeu o seguinte, eu perguntei, vem cá, e se ele se machucar? Dizem que a meta é baixa, mas oficialmente ninguém confirmou a meta. E lá na Inglaterra também as pessoas não sabem ainda, tem os repórteres, falei com alguns, não sabem. Aí dizem que a meta é de 7 jogos. E se o rapaz bate na madeira, tomara que não aconteça, se machuca gravemente no 5º ou no 6º jogo e não atinge a meta? Como fica? O Everton é obrigado a contratar? A resposta que o Flamengo me deu ontem, antes do jogo, momentos antes do jogo. Existem mecanismos que protegem o clube, mas não exatamente esse. Não sei quais são. Eu acho que o Flamengo deveria ser mais transparente com relação a essa negociação. E aí, meus queridos, o que vocês acharam a respeito dessa história toda? Conta pra mim aí nos comentários, quero saber muito a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo.